entrevistado de hoje do portal CCPJ é o sociólogo Ruda Ritt, coordenador do Instituto Cultiva e membro da Executiva Nacional do Fórum Brasil do Orçamento. Ruda foi convidado a participar do 4º Congresso dos Decrates de Sinistra, em Florença, na Itália, que discutiu os rumos da esquerda no país. Confira a entrevista. Senhor Ruda, como o senhor avalia a esquerda brasileira? Bom, o que nós temos que ter clareza é que a esquerda brasileira ela se reconstruiu no processo de redemocratização do Brasil. E o processo de redemocratização tem 20 e poucos anos só. A esquerda começa a se reconstruir nesse processo e logo no final da primeira década da redemocratização nós temos a queda do Muro de Berlim. E embora a grande parte da esquerda brasileira não tivesse nenhuma relação muito direta com o mundo soviético, nós tivemos que reconstruir todos os grandes valores e princípios da esquerda internacional. Inclusive as relações internacionais que mudaram, né? O impacto da queda foi muito grande na Europa. E a Europa, os partidos socialistas, social-democratas, tinham uma relação e têm muito forte com o Brasil. Então nós tivemos que reconstruir toda essa relação. E apesar de tudo isso, a esquerda no Brasil governa o país, governa grande parte dos estados brasileiros e uma considerável relação de municípios. Ora, isso significa que o discurso da esquerda, embora em reconstrução, ele tem um apelo muito grande popular. E nós, portanto, nós temos uma obrigação muito grande de reconstruir os nossos princípios num curto espaço de tempo. Bem, o senhor foi convidado a participar do 4º Congresso dos Decrates de Sinistra, que era o ex-Partido Comunista na Itália. Qual foi o objetivo desse congresso? Olha, o objetivo central foi armar um processo que se chama na Itália de processo constituinte, de fusão da DS, da democracia de esquerda, com um partido liberal católico chamado Margherita. Esses dois partidos fizeram quase no mesmo período. A DS fez o congresso no final da semana e a Margherita fez no domingo o congresso em Roma. E os dois partidos constituíram então um processo de fusão que ele deve se concluir numa Assembleia Nacional no ano que vem, constituinte. O que tem de novidade importante, talvez para nós no Brasil, é que pela primeira vez um partido de tradição de esquerda, ex-comunista, ele se funde, ele não se aproxima e se alia apenas, mas ele se funde com uma tradição católica, mas também liberal. Essa é uma novidade imensa para a esquerda e esse talvez seja um aprendizado para o Brasil. Quer dizer, muitas vezes a esquerda no Brasil disputa politicamente estando no mesmo campo e isso prejudica mais a esquerda do que necessariamente o eleitor. O eleitor no Brasil já tem uma dificuldade de compreender as diferenças, né, ideológicas, programáticas, mas aí nós da esquerda ainda atrapalhamos ainda mais isso e com isso nós perdemos um pouco a identidade. O que tem de interessante na Itália é que há um esforço muito grande de se repensar o mundo e um projeto de esquerda a partir de uma grande aliança e dessas fusões que na Europa se acredita que ela está baseada numa tendência mundial à polarização entre direita e esquerda. Eu soube que o Silvio Berlusconi, que é o líder da oposição de direita do governo centro-esquerda da Itália, ele compareceu a esse congresso e ele foi muito bem recebido pelos seus adversários políticos. O que o Brasil pode tirar, o que os partidos políticos brasileiros podem tirar disso? Bom, primeiro a educação, né? Eu acho que pode parecer uma chacota, mas é verdade. Nós na política no Brasil ainda achamos que a política é como se fosse um jogo de futebol, em que nós temos que destruir o adversário e sermos campeões, né? Não interessa ser vice-campeão, né? E a política não é para o partido. Os partidos e a política, eles existem para a sociedade. É isso que a gente precisa entender. E num congresso como esse da DS, em que se falava da fusão de um novo projeto de esquerda, a vinda do principal adversário de direita, ele é um grande empresário e com posturas de direita mesmo, declaradamente de direita contra a esquerda, num congresso desse, sendo tão bem recebido como ele foi, ele chegou exatamente no início do congresso e logo em seguida o secretário-geral da DS subiu à tribuna e fez uma deferência a ele, dizendo: e a presença de Berlusconi demonstra que adversários se respeitam, eles não se eliminam.
eliminam. Olha, quem é que ganha com o debate político? Ganha, em primeiro lugar, a democracia. Eu só posso ter democracia se o meu adversário tem chance de opinar e debater com civilidade comigo. E ganha principalmente a política e os eleitores, porque a partir daí o cidadão pode ver a diferença melhor. Se eu elimino o outro, se eu destruo completamente o meu adversário, se eu não dou chance para ele pegar e dizer que ele tem algo a falar para mim e eu tenho que rever as minhas posturas, isso caminha, do ponto de vista prático, para a ideia de uma política de partido único. E a democracia ela não é feita a partir dessa base. A democracia é feita com a política de muitos partidos e de partidos que são dinâmicos, que aprendem com o seu adversário. É como tudo na vida, a gente aprende com o outro. Então, educação e democracia, é isso que nós temos que aprender. O que o senhor acha das políticas assistencialistas do governo Lula, como o Bolsa Família, o Auxílio Natalidade? O senhor acredita que elas são eficazes no combate à pobreza? Olha, sim e não. O problema é o seguinte, políticas assistencialistas têm seu lugar? Tem, principalmente países com ampla desigualdade como o Brasil. O Brasil é o vice-líder em desigualdade no mundo. E está caminhando para ser a 8ª economia do mundo. Nós já somos a 9ª economia do mundo. Num mundo que tem mais ou menos 200 países, nós somos o 9º. E, segundo o ministro do Planejamento, nós caminhamos para ser a 7ª economia do mundo, ainda nos próximos 10 meses. Olha, isso é um absurdo. Quer dizer, a 7ª potência do mundo, um poder avassalador na América Latina, tanto econômico quanto político, e nós somos os vice-líderes em desigualdade. Então, uma política emergencial de atendimento para que se tente diminuir essa diferença, essa distância entre os brasileiros, entre as oportunidades que os brasileiros têm, ela tem seu lugar. O problema é que para a esquerda isso é pouco. E aí nós voltamos ao tema central aqui. O que seria um projeto de esquerda, de política social, que tem como foco diminuir a pobreza? O projeto de esquerda é a emancipação política. Ou seja, não nos interessa ter uma ação que faça com que quem é pobre dependa o tempo inteiro do Estado. Uma política de esquerda é uma política que, ao mesmo tempo que você diminui a diferença e a desigualdade, você cria uma independência política frente ao Estado. O que o senhor acha da Conferência Caio Prado Júnior, promovida pela Fundação Astrogildo Pereira e pelo PPS, que tem como objetivo discutir uma esquerda democrática no país? É surpreendente. Com tudo que eu falei da história recente, é surpreendente. Ainda mais sabendo qual que é a expectativa que vocês têm de fazer um evento de massa. Quer dizer, há muito tempo que nós não temos no Brasil essa ousadia na esquerda de se fazer um evento de massa. Você vê que os congressos das esquerdas brasileiras, os seminários, eles não ultrapassam 1.000 pessoas, 2.000, mas essa ideia de que a esquerda tem que ir para a rua, que ela tem que discutir o seu projeto para fora, né? Que ela não pode ficar nessa relação que a esquerda chamava sempre, nós a esquerda, de internismo, né? Voltado para o seu umbigo, para as suas diferenças de grupo. Essa é a verdadeira esquerda. Essa é a ideia que nasceu o conceito de esquerda na Revolução Francesa, quer dizer, é a ideia de que nós pensamos pelo povo pobre, né? E pela igualdade, pela possibilidade de se construir um projeto solidário, né? Generoso de humanidade, né? Olha, eu acho fantástico isso. Agora, eu acho muito importante que seja um passo na direção da unidade das esquerdas, quer dizer, nós precisamos constituir uma aliança de centro-esquerda que ela caminhe pouco a pouco para uma coalizão. Acho que nós temos que vencer barreiras eleitorais, diferenças às vezes históricas, porque, de novo, como eu disse, para ser coerente, a política, principalmente de esquerda, ela não está voltada para a eleição, e ela não está voltada para si. Ela está voltada para se construir um mundo diferente. Quer dizer, nós estamos voltados para fora e nós temos obrigação de pessoas que têm essa concepção generosa de mundo, nós temos a obrigação de atrair e formar um grupo que seja forte, que tenha impacto social, que forme opinião, que seja de massa. É isso que a conferência tem na sua carteira de identidade. Quer dizer, ela tem que ser coerente e ela tem que se abrir e ensinar ao PPS e a todos os outros partidos de esquerda do Brasil como é que se faz uma política de massa democrática.